Em Hebreus capítulo número 2, Hebreus 2, versículo 1, um versículo bem conhecido nosso. Hebreus capítulo 2, Hebreus 2. Hebreus é no finalzinho da Bíblia, a Bíblia termina no Apocalipse, aí você volta, encontra Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Então, devemos prestar mais atenção quando Deus está falando conosco. Quando é que Deus está falando? Eu costumo dizer assim, o pastor prega, mas quem fala é Deus. Você fica atento. É alguma coisinha que você vai pegar que está ali. Ali está a resposta. Vocês já estão cansados de ouvir quem está na igreja, mas não tem outro assunto, não, é só para ilustrar. Que o pastor estava pregando, era um pastor, e ele dizia, tinha um homem no culto, falido, né, arrasado financeiramente, profissionalmente, e o pregador disse, Jesus disse, bom é o sal. E ele ficou atento, bom é o sal é bom é sal é bom, eu vou trabalhar com sal. Não foi para ninguém a mensagem, foi só para ele. Quer dizer, olha como é que Deus fala na mesma mensagem de maneira diversa, né? De maneira tremenda. E foi exatamente isso. A Bíblia diz, conforme creste, te será feito. Você ouve a palavra, crê naquilo que Deus está falando, naquilo que te será feito. Conforme creste, te será feito. Nós temos que ver. Um homem foi um caso, até que ele contou, que foi a cura dele, não foi uma cura, vamos dizer, direta. Claro que foi Deus, mas direta. Porque ele encontrou um especialista no assunto dele. Ele tinha perdido a visão por causa da diabetes, pressão alta, mas Deus deu o tratamento para ele certo. Ele estava feliz. Nós temos que ficar atento à direção que Deus está dando. Fique atento. Aí nós vamos ver aqui, lá no Antigo Testamento, no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 2. 13, Números é o quarto livro da Bíblia, chama-se Números pela contagem 2 vezes de Israel, contagem do povo de Israel. Vamos ler o 1 e o 2, né? E falou o Senhor a Moisés, Deus falou ao Jaime, a você também, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. Basta para nós. Então, vocês vão enviar espia, entenda? Homens que vão espiar a terra de Canaã, que eu, Deus, ele falando, eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. E eles foram, ficaram 40 dias lá, olharam a terra e voltaram com relatório. Moisés, a terra é Moisés, Arão, o pessoal de Israel, a terra é boa, mana leite e mel. Mas o povo dessa terra é mais forte do que nós. Olha o que eles vão falar aqui no capítulo 13 mesmo. Ele diz assim, porém, versículo 31, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Poderia ser sim, pelo menos era mais numeroso. Eles viram ali até homens gigantes, homens de grande estatura, homens, entenda, gigantes. Mas prestem atenção nesse detalhe da Bíblia Sagrada. O que Deus tinha dito para eles, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. A mesma coisa para nós. São detalhes que nós perdemos e não conseguimos crer. Por que para nós também? No Novo Testamento, em João capítulo 14, versículo 13, que você conhece bastante, João capítulo 14, versículo 13, diz, e tudo quanto pedirtes em meu nome, eu o farei. Não vamos ver até agora aqui sobre o que o pedir aqui é o determinar, pessoal, é o agir. Nós entendemos bem pelo versículo 12. Como o versículo 12? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, é você olhar, como é que Jesus fazia? Aí você começa a fazer em nome dele. Ele nunca pediu ao Pai para curar um doente. Mas ele era Deus, mas estava aqui como Deus?
Estava como homem, ele agia no poder delegado. O que é o poder delegado? Na autoridade recebida. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, todo o poder, quer dizer, o poder delegado. A autoridade, você vê o guarda ali, pode ser até um guarda franzino, né? Ainda que ele fosse muito forte. Ele faz um movimento com um apito, ou só levanta a mão, e o que acontece? Aquela multidão de carros para, porque ele tem uma autoridade, foi delegado o poder para ele fazer aquilo. Nós temos poder para pisar serpentes, escorpiões e o quê? Toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós estamos pedindo a Deus para fazer algo que Ele delegou à igreja a fazer. Ele está dizendo, tudo quanto pedirtes, o pedir aqui é o agir, é o determinar, é o exigir. Quando é exigir, então é fazer o que Jesus fazia, preste sua atenção nele. Tem que pegar o contexto do 12 e do 13. Na verdade, vos digo, quem crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, fará maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Bem, então vamos olhar para Jesus, vamos ver como é que ele fazia. Com a sogra de Pedro, repreendeu a febre, estava na sogra de Pedro. Demônio manifesta, ele repreende o demônio. O vento forte, ele repreende. Um homem estava orando pela família, todo mundo era do Senhor Jesus. Tinha um irmão, era aquele que não queria saber mesmo. Ele orava, e Deus falou com ele. Você está me pedindo para fazer algo? Experimente você fazer. Deus mexeu com ele, desafiou. Ele disse, Senhor, caiu, e ele foi, estendeu as mãos, né, e disse claramente, demônio que domina o meu irmão, eu quebro o teu poder sobre a vida dele, eu reivindico a salvação dele, porque eu creio no Senhor Jesus, sou salvo, ele também será. 10 dias depois o homem foi para a igreja. Aquela senhora do Vale do Ribeiro, você também já está cansado de ouvir. Ela orava, Jesus, tira o demônio do meu filho, que usava drogas, não funcionava. Quando ela entendeu que ela tinha que fazer isso, ela tinha que determinar, agir, quem ia fazer a obra é o Senhor. Olha o detalhe, mas pastor, já cansei de ouvir gente falar para mim, e se deixar eu mesmo falo para mim, mas eu já fiz o que Deus mandou, eu já fiz o que tinha que ser feito, então agora descanse no Senhor, e comece a andar por fé, e não por vista. Não, Deus está fazendo a obra, mas eu não estou sentindo nada, está piorando. Jesus, eu vou até o final, ser fiel até a morte, mas vou continuar crendo, vou continuar agindo. Nós temos que ser mais valentes que o valente. É essa maneira. Veja todo o povo de Israel. Saiu, faraó vindo atrás, na frente o mar vermelho, o mar se abriu. É isso que nós precisamos. Não havia, entenda bem, socorro para os discípulos no meio do barco. Jesus foi por cima das águas. É esse entendimento que nós temos prestação. Tudo quanto pedirteis em meu nome, eu o farei. Foi o que o Pedro falou. Pessoal, que vocês estão olhando para mim? Quando o homem coxo, desde o ventre da sua mãe, se arrastava, entenda, ele era colocado ali, era um grau tão grande que eu não sei que todo dia ele era colocado, Atos 3 fala. E o Pedro diz para o povo, Atos 3,16, por que vocês estão olhando para nós? Foi falando assim, foi o nome de Jesus, esse, entenda bem, Jesus que vocês crucificaram, que Deus ressuscitou, foi no nome dele, o nome dele fez fortalecer, foi o nome dele, quer dizer, não foi ele, Pedro, não era o poder dele, era o poder desse nome, é o poder desse nome. Jesus, teu nome tem poder, teu nome seja louvado, eu orei no teu nome, eu não tomei o teu nome em vão, Deus, eu de maneira alguma usei o teu nome inutilmente, eu orei, essa doença está repreendida, está amaldiçoada a doença, né? Ou está amaldiçoada esse vício, já está repreendido, eu não vou voltar atrás da minha oração, tem que ser mais valente que o valente, segurar o que Deus está falando, e vai funcionar. No Salmo 46, no versículo 10, o Senhor Deus diz assim, Salmo de número 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, nós não conseguimos nos aquietar. É uma luta depois que não é nem contra o inferno propriamente, que você ele já está repreendendo, é aquietar o seu coração, a sua mente. A mente está acelerada, quer dizer, você não consegue controlar os pensamentos. É como uma pessoa que está, o missionário deu uma mensagem, que você deixa o medo ficar em você, daqui a pouco você vai ter medo do que não existe. É medo de uma coisa que você não quer, é medo de uma coisa que você não vai fazer, mas você tem medo que um dia vai fazer. Você tem medo que aquilo aconteça, porque aquele medo ali escraviza você. Porque
você está lutando, você diz, não, eu não tenho espírito de medo, está repreendido. Glória a Deus. Deus não me deu espírito de medo, mas eu sinto, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que Deus diz. Se Deus diz, eu creio, tem que ser mais, vai se aquietar, aquieta-te minha alma. Ele está dizendo para nós aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Deus quer isso através da sua vida, através da sua família. Rapaz, o marido dela mudou, ela é da igreja. Ela tem uma oração forte, pode até falar a linguagem deles, né? Eles usam lá, tem uma reza forte, tem um santo forte, não sei o quê. Não, se ouvia muito isso. O Brasil era um país, entenda bem, que tinha muito essa cultura. Hoje mudou. Até aqueles que ainda não são do Senhor já exaltam o Senhor. Já exaltam o Senhor. Eu lembro quando uma reportagem, um site aí, ele está falando dos traficantes do Rio de Janeiro mudaram de religião. Eles agora são evangélicos. Não, eles não são evangélicos, é a família que está tendo. Então, eles estão vendo pessoas da família, pessoas se mudando, convertendo. Se eles tivessem convertido, eles não estariam no crime, estariam? Não. Mas começa. Aí, claro, aí o diabo por trás começa a implementar, viu? Os evangélicos, os traficantes são evangélicos. Não, a família são evangélicos. Como eles também eram de outra. Agora não, eles são de Jesus. Não, a família, alguém está orando, alguém está evangelizando, uma hora dessa, muitos são chamados, poucos são escolhidos, mas Deus chama todos. De vez em quando você vê aí uma reportagem que um pastor vai lá, um obreiro vai lá, fala com amor, com carinho, não é com briga, vai e as pessoas vão se convertendo. Não só do crime, como também da prostituição, quando estão largando tudo. Porque hoje temos que tomar bastante cuidado. Uma palavra, às vezes, sua, o pessoal faz um auê tremendo. Então, preste atenção nisso. Ele está dizendo, serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Que bonito. Como, pastor Jaime? Não vai ser obreiro. Tá? Tem? Já deu já? Então tá bom. Então ele diz assim, serei exaltado sobre a terra. Aí diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O mundo tem que notar isso. Como é que com a tranquilidade. Você está aquietado mesmo diante da adversação. Alguém fala, mas amigo, você está orando, não está funcionando. Deus está agindo, amigo. Você se aquietou. Você anda por fé, Deus está agindo. Ah, mas se você vai na igreja, seu filho está assim. Não, esse vício está repreendido, está amaldiçoado, o meu Deus está agindo. Você vai ver a glória de Deus. É dessa maneira que vão encontrar os valentes, os que vão mostrar a glória de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que é refúgio? Lugar que você se esconde no dia de perigo. Quer dizer, no dia do perigo você está no Senhor, Ele está ali, está refugiado nele. Por isso que você está de cabeça erguida, mesmo na luta. Você não abaixa a cabeça, você não se deprime, você não se abate. Essa é a mensagem de hoje. Então, o que devemos prestar atenção? Hebreus 2, 1. Ele está dizendo para nós aqui, bem claro, tem que prestar atenção nisso aqui. Portanto, convém nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.